E aí, hoje nós vamos relembrar a iniciativa da editora Cedibra, que no final dos anos 80 lançou os heróis da First Comics, heróis não, mais para anti-heróis, aqui no Brasil, e a gente vai relembrar esses títulos aqui. Fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jorge, pode me chamar de Gico. Você está no Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ, o curso mais nostálgico do YouTube. E a gente fala aqui também além de dar dicas de quadrinhos antigos para você reler ou garimpar aí nos sebos da sua cidade, a gente também dá dicas de desenho. E relembrando que o curso agora está online durante a quarentena e você então pode fazer o curso de desenho aí da sua casa, com preço bem legal, bem promocional. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as formas de contato para você pegar mais informações sobre o curso de desenho. Então você que parou de desenhar e quer retomar, você que está começando no desenho agora, é um curso voltado para principiantes. Então considere entrar em contato aí para você saber mais detalhes. E aqui no canal também você tem aulas que são ministradas gratuitamente aí para você fazer da sua casa. Mas vamos ao assunto de hoje aqui no Museu dos Quadrinhos. Muita gente pediu, não sei bem por que as pessoas lembraram desses títulos, já que eles não foram muito longevos, né? Os títulos dos heróis da First Comics, não sei se herói seria bem o termo, tá mais para anti-herói, mas a First Comics é uma editora pequena, acredito que nem exista mais nos Estados Unidos, e esses títulos lançados lá por eles têm uma característica muito própria de quadrinho autoral, de quadrinho independente. Então, assim, cada um no seu quadrado, não era como um universo coeso, como o universo acontece com a DC Comics e a Marvel Comics, onde um personagem visita os quadrinhos do outro. Isso não acontecia aqui na First Comics. Os títulos, para mim, no caso, como leitor, eu lembro que quando surgiram nas bancas, eles tinham um ar de frescor muito grande, porque os personagens eram totalmente inéditos, a gente nunca tinha visto nada parecido aqui nas bancas do Brasil. O formato dos gibis era americano, então era uma coisa bem diferente do formatinho que normalmente era o convencional na época, né? E os títulos tinham o quê também de quadrinho mais adulto, uma pegada mais de ficção científica. Então eu peguei e reli todos eles para poder... Eu não vou contar as histórias para não ficar longo, né? Todos os arcos narrativos de cada um dos títulos, mas vou sim trazer sobre o que tratava e as equipes criativas. Então a gente vai relembrando então um por um. Eu vou colocar aqui, ó, eu separei todos eles. Eram 4 títulos: Badger, o Texugo, Jon Sable, Freelance, American Flag e Green Jack. Então vamos começar por Badger, que foi o primeiro que eu reli. O Badger, o Texugo, é esse personagem aqui. Todas as edições tiveram 4 números, todas as séries, né? 4 números pela editora Cedibra, formato americano, como eu já falei, capa de couché, e o papel interno parece alguma coisa parecida com o Prisa Bright, um papel jornal de não muito boa qualidade. A impressão também não era grandes coisas, as cores eram meio lavadas, mas não comprometia a leitura. Como eu falei, a leitura tinha um frescor, um ar de novidade, já que eram personagens até então inéditos. Apesar do Badger ter esse visual de super-herói tradicional, ou seja, usa máscara, um uniforme com símbolo no peito, o gibi dele é uma doideira. A equipe criativa, deixa eu pegar aqui para relembrar, eu gostei muito dos desenhos do Badger, a arte final também aqui. Mike Baron é o argumentista, Baron ou Baron, não sei bem qual é a pronúncia, e Bill Reynolds, que está fazendo os desenhos. A arte final vocês vão acompanhando aí nas imagens, mas tanto o desenho quanto a arte final são bem vigorosos, assim, tem um traço bem coeso, assim, vou dizer. Eu gostei bastante da arte do Badger, mas o melhor aqui são as histórias mesmo, os argumentos são muito doidos. O Badger é um personagem que ele é um ex-combatente do Vietnã, e ele sofre de múltiplas personalidades, isso muito tempo antes do Cavaleiro da Lua, né? E ele tem então cada uma dessas personalidades. Lembrou um pouquinho assim aquele filme que o cara tem muito. Saiu há pouco tempo, do Shyamalan, Fragmentado. Esse é o nome que eu queria lembrar. Lembra muito Fragmentado, então as personalidades vão se alterando ali no Badger, mas o Badger é a personalidade dominante. E o que é o Badger? É um herói
no sentido assim, é aquele herói do povo, é aquele tipo herói da vida real. Ele bate em gente que faz fila dupla, joga lixo na rua, e ele, ao mesmo tempo, ele chama todo mundo de Larry. Ele faz uns sons muito malucos quando tá lutando. Cara, é muito engraçado isso aqui. E os outros personagens da série do Badger são um mago druida que veio de séculos atrás e acaba encarnando nessa realidade. E esse cara tem... Ele é praticamente um feiticeiro, assim, e pratica feitiçaria de modo geral. Assim, é bem legal as histórias. Trata um pouquinho do passado do Badger também, por que ele ficou assim. Tem alguma coisa também de abuso infantil do pai dele. Uma salada. Mas a gente só teve 4 edições, né? Pela editora Cedibra. A editora Abril depois lançou esse encadernado aqui, que é uma minissérie, que tem arte de um monte de gente, até Bill Sienkiewicz está aqui, tem assim, bastante variada a arte desse encadernado aqui, mas ficou só nisso, depois a gente não viu mais o Badger pintando aqui no Brasil. Esse encadernado aqui do editora Abril eu não li para gravar o título, já que o foco eram os heróis, os títulos da Cedibra. Mas o Badger eu acho que daria um bom resgate aí, caso alguma editora se interessasse em republicar isso, porque realmente é uma leitura muito agradável, é melhor do que eu lembrava. O segundo título que eu reli foi esse aqui, que foi uma grata surpresa, Jon Sable, freelance, desenhado, escrito e arte finalizado por Mike Grell, que você deve lembrar mais do título do Guerreiro. A revista também tem a mesma estrutura das demais, né? Então são revistas em formato americano com 32 páginas, coloridas. E a história do Jon Sable é o seguinte: ele é um mercenário. Sable, no caso, é zibelina, que é um animal, né? Até o logotipo é tipo um alce, um veado, alguma coisa assim. E ele aqui tem esse visual também de super-herói, mas nas histórias ele não usa esse uniforme, ele usa roupa civil. Ele também é um cara que tem uma vida dupla, ele trabalha também como um autor de livros infantis, ele fez muito dinheiro com isso, mas também atua com o nome verdadeiro dele, que é Jon Sable, que é um caçador de recompensas. Ele é um ex-atleta olímpico, ele foi um caçador também. A história dele é muito trágica. Ele teve os filhos, a família assassinados enquanto trabalhava como caçador profissional na África, né? Ele fazia tipo um controle de safaris e tudo mais, aquela coisa relacionada ao turismo de caça na África, e parece que ele acabou pisando nos calos de algumas pessoas que não devia. Esses caras acabam se vingando, assassinando a família dele, e ele não estava em casa na hora desse atentado. Então as duas edições seguintes aqui vai tratar... Não, essa aqui também é um outro caso, ele é contratado como mercenário. E essas duas edições seguintes aqui dão a sequência nas histórias, apresentando então a origem, entre aspas, porque ele não tem superpoder, nenhum dos personagens aqui dessas revistas tem superpoder. Então não podem ser considerados super-heróis. E também não são bem heróis, estão mais para anti-heróis. Então aqui vai mostrar a vingança, né, dele contra as pessoas que assassinaram a família dele, mas ficou sem fim. Esse personagem nenhuma editora retomou, pelo menos não que eu saiba, ninguém retomou os títulos, então a gente ficou sem saber como termina a história do Jon Sable. Dá pra ver aqui que o Mike Grell eu já sempre achei ele com um traço bastante influenciado pelo Neal Adams. Aqui essa influência está exacerbada, dá pra ver algumas tomadas, alguns efeitos, alguns enquadramentos bem típicos do Neal Adams, mas isso não desmerece de maneira alguma a arte do Mike Grell aqui, que está muito boa. Essa história também foi adaptada para uma série de TV, que, assim, a minha memória não é uma série muito legal, era uma série meio B, né? O personagem também é um personagem meio B, vamos dizer assim, meio pulp, mas a série era de qualidade meio duvidosa. Se eu encontrar imagens eu coloco aí para vocês darem uma olhada na série de TV. Mas eu gostei muito, muito mesmo dessa releitura do Jon Sable. Eu queria saber como termina a história, e eu acompanharia com certeza esse título aqui se ele ainda tivesse disponível. Excelente releitura. O terceiro anti-herói é o Green Jack, que eu achei o conceito muito legal. O Green Jack, na verdade, é um apelido desse cara aqui, que tá vendo? Ele tem eu sempre achei ele parecido com o escocês, talvez por causa dessa boina e a espada que ele usa. E tinha uma coisa de Escócia ali, não sei, mas na verdade ele é um dono de um bar. Esse bar fica situado numa cidade
que é um encontro de dimensões. Eu achei esse conceito muito legal, cara, de ficção científica. Então não é bem o futuro, não é o passado, você não sabe bem como, aonde se passam as histórias, mas assim, essa cidade é um intercâmbio, é um ponto de encontro entre várias dimensões diferentes, né, realidades diferentes. E o bar dele fica no lugar, é um boteco bem sujo, assim, bem para, sabe, pessoas de gosto duvidoso. E ele trabalha também como mercenário, como meio que um detetive, vamos dizer assim. Eu lendo aqui a matéria do autor sobre a criação, né? Esqueci de falar da equipe criativa. Aqui é o Timothy Truman na arte, que vocês devem conhecer. Eu lembro do Timothy Truman numa série do Jonah Hex que ele fez, e também ele fez a arte do Gavião Negro, se estou enganado, aquela minissérie do Gavião Negro. E o roteiro, deixa eu ver aqui, é o John Ostrander que faz. Então o John Ostrander fala que ele queria unir duas grandes... Ele era fã do Robert C. Howard, que uniu o horror e a espada e feitiçaria nas histórias do Conan. Então ele quis fazer algo similar, ele uniu espada e feitiçaria com ficção científica, e aí acabou chegando nesse título aqui. O Green Jack, então, ele atua como uma espécie de mercenário / detetive particular, e a cada história ele vai sendo contratado por alguém para resolver algum tipo de pendenga aí, né, de crime, algo assim, e ele, ao mesmo tempo, a gente vai revelando um pouquinho do passado dele. Ele já é um cara de meia idade, né? Tem uma mecha branca aqui no cabelo, dá pra ver que eles desenham ele. Não é um cara muito alto, muito forte, ele é até meio feio, né? E tem essa atuação como um cara durão, mas de coração mole. O típico, né? Herói assim, anti-herói. Que não quer dar o braço a torcer, mas acaba fazendo as coisas certas, né? Mesmo que não deixe aparente. Então aqui a gente fica sabendo que ele foi um guerreiro, ele foi um lutador, um soldado, ele participou de guerras de combate ilegal, como é que se diz, uma arena ilegal de aposta, de lutas ilegais, e também atua aí, né, fazendo então essas investigações para quem pagar o preço que ele cobra. Achei bastante legal, mas eu achava que seria melhor a releitura do que foi. E também a editora Abril retomou o personagem, lançando uma edição solta aqui dele, e ficou por isso mesmo. Então esse personagem também foi retomado pela editora Abril. A última releitura foi American Flag, que é escrito, desenhado e arte finalizado por Howard Chaykin. Howard Chaykin é um artista que fez bastante sucesso depois na Marvel, na DC. Aqui é o título autoral dele. O que eu notei em American Flag é aqui um paradoxo. Na época, o título que eu mais gostava era American Flag, e na releitura foi o que eu menos gostei. Vou explicar por quê. O American Flag, aqui a gente nota que o criador, né, o Howard Chaykin, ele busca aqui uma inovação gráfica, tanto na parte de desenho, quanto principalmente diagramação e uso de onomatopeias, que me pareceu bastante confuso nessa releitura. Eu lembro que eu achei muito ousado isso na época que saiu, e isso me agradou bastante. Tinha também, todas as histórias têm, aliás, né, um quê mais adulto. Não são voltadas de maneira alguma para o público infantil. Eu acredito que estava até um pouquinho além da faixa etária quando eu comprei, além da minha faixa etária. Eu devia ser, sei lá, eu tenho uns 15 anos, já era para um público um pouquinho mais maduro. Mas todas tinham esse quê mais adulto, inclusive tinham palavrões nas histórias, coisa que não acontecia nas histórias da Marvel e da DC, alguma insinuação de cenas de sexo, não chegava, né, a aparecer de fato, mas tinha aquela insinuação, cenas sensuais, então muita violência exacerbada, coisa que não aparecia também nos quadrinhos mais convencionais, e eu gostei bastante disso aqui em American Flag, toda essa experimentação, essa brincadeira. Olha só, por exemplo, que eu estou falando sobre a onomatopeia. A onomatopeia como linha de velocidade. Então, isso me agradou bastante. Aqui, ó, a diagramação da página bem ousada. Eu achava muito legal. Porém, na releitura, achei que ficou um pouquinho confuso. A narrativa, as histórias não me atraíram tanto. Mas assim, é legal, foi bom, mas eu achava que eu teria uma experiência de leitura melhor. Não estou dizendo que foi ruim, mas em comparação com as outras experiências de releitura,
foi a que menos me agradou. A American Flag também foi continuado pela editora Abril, no mesmo formato, assim, só com papel couché, né? Teve mais 4 edições. Eu não sei se foram só 4, não tenho certeza. 2, 4, 5, 6. Eu não tenho certeza. Ou se eu perdi alguma. Essas que estão aqui em casa. Aqui tem até. É isso mesmo. Então ficou só até. Aqui eu achei o recadinho da Abril dizendo que eu não ia mais publicar, né? O American Flag. E lembrando que a editora Mitos relançou agora recentemente, não tem muito tempo, coisa de um ano ou 2. Ainda você encontra esse livro compilando todas as histórias, ou acho que não sei se todos, porque eu também não comprei esse livro, mas uma boa parte das histórias do American Flag em capa dura, e você encontra ele em lojas virtuais tipo Amazon e afins, se você quiser conferir mais de perto o trabalho do Howard Chaykin. É sem dúvida nenhuma um excelente ilustrador. Eu acho o traço dele muito bonito, assim, os personagens dele são muito bonitos, muito sensuais, assim, mas a história realmente não me pegou muito nessa segunda releitura. Uma outra curiosidade, só para fechar o vídeo aqui, que não tem nada a ver com os heróis da Cedibra, foi isso aqui que eu encontrei dentro de umas revistas. Não sei se vocês, leitores mais antigos, lembram do Recado da Devir, que em épocas que a gente não tinha nem publicações especializadas em quadrinhos, e nem internet, nem nada para você obter nenhum tipo de informação, a não ser fanzines feitos aqui de fã para fã mesmo, né? O Recado era uma fonte de informação muito bacana, né? Que tinha algumas lojas de quadrinhos, algumas bancas especializadas, onde a Devir, que na época ainda não era uma editora, era só uma livraria de importados, né? De quadrinhos importados, eles colocavam então o que estava por vir. Então era assim, era uma janela para o futuro, né? Aqui, por exemplo, estava anunciando o Batman Chuva Vermelha, nesse recado aqui, acho que era uma coisa semanal. Eu adorava isso aqui, inclusive eu acho que eu tenho uma coleção disso, perdida em algum lugar aqui em casa. Mas era assim, eu ficava vibrando vendo aquelas imagens em preto e branco ali, imaginando como seriam aqueles quadrinhos que um dia eu poderia chegar ali, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Esse vídeo sobre os heróis da Cedibra, realmente não procurei me estender muito nas histórias para não ficar o vídeo muito extenso, mas se você tiver alguma dúvida e quiser tirar dúvida comigo aí, por favor, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer a gente bater o papo sobre isso. Lembrando que o Museu dos Quadrinhos vai voltar essa semana, estou colocando mais vídeos toda semana durante a quarentena, e se você quiser que eu fale de algum título em específico, por favor, coloque aí também nos comentários. Quem acabou de entrar agora aqui foi a minha cachorra. Malu, o que você está fazendo aqui dentro? Vem cá. Gente, fico por aqui, tá? Um abraço pra vocês. Vem cá falar com o pessoal, vem aqui. Sabe aqui. Vem cá. Vem. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Que safadinha. Tchau, gente. Fica com Deus.